Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Pra Falar de Educação, uma parceria do Estúdio Folha, ateliê de conteúdo patrocinado da Folha de São Paulo e do SESI São Paulo. Eu me chamo Marta Vancini e convido você a me acompanhar neste episódio, o primeiro da série sobre um tema que está no centro do debate educacional, a aprendizagem de matemática. Nós vamos falar com especialistas para entender qual é o cenário atual, os desafios existentes e as soluções possíveis. E também vamos conhecer alguns programas e projetos do SESI São Paulo no campo do ensino e da aprendizagem de matemática. Esses projetos e programas estão mudando a realidade em diversas escolas das redes estadual e municipais do estado de São Paulo. Todo mundo sabe que a matemática é importante na vida de uma pessoa. Ela serve para a gente calcular o troco na padaria, saber qual é a quantidade adequada de ingredientes numa receita e também para tomar grandes decisões, como avaliar a nossa capacidade financeira na hora de assumir um empréstimo, por exemplo. No entanto, a maioria dos estudantes brasileiros da educação básica não tem capacidade de resolver esses problemas comuns no dia a dia, inclusive os estudantes que estão chegando no final da educação básica, que estão concluindo o ensino médio. É isso que mostram os resultados da principal avaliação educacional brasileira, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e exames internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que é realizado pela Organização para o Desenvolvimento e a Cooperação Econômica, OCDE. Um terceiro exame que merece atenção é o TIMSS, que é realizado pela Associação Internacional para Avaliação de Desempenho Educacional, a IEA, e que avalia estudantes do 4º e do 8º ano. Olhando para as avaliações internacionais, o PISA não mostra um cenário muito diferente. Segundo o exame, segundo os resultados de 2022, 7 de cada 10 alunos de 15 anos no Brasil não resolvem problemas matemáticos simples. E o TIMSS, por sua vez, chegou a um resultado em 2023, que foi a primeira vez em que o Brasil participou dessa avaliação, de que 51% dos estudantes do 4º ano não sabem matemática básica. Analisar esse cenário e discutir alternativas possíveis para revertê-lo é apontado como crucial para o Brasil melhorar a qualidade da formação das crianças e dos jovens e também para promover desenvolvimento social e econômico no país. Afinal de contas, os futuros profissionais não terão as habilidades necessárias para interpretar dados e informações, limitando assim a sua participação no mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Para comentar esses resultados e a aprendizagem matemática dos estudantes brasileiros, convidamos o economista Ernesto Faria, que é diretor executivo do IED, especialista em avaliação de políticas públicas educacionais do Ministério da Educação e doutorando em educação na Universidade de Coimbra. Ernesto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, um prazer e ainda mais para falar de um tema tão importante. Com certeza, né? Então, eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para você analisar, com base nos resultados do SAEB e do PISA, como está a aprendizagem matemática dos estudantes brasileiros da educação básica? Então, é importante a gente analisar esses dados até para entender como a gente está em matemática em perspectiva com as outras disciplinas, especialmente para a gente entender as oportunidades que a gente está permitindo ou até dificultando para os alunos a depender da aprendizagem que acontece em sala de aula. A gente destaca muito no IED, né? Eu destaco muito matemática em várias falas, porque o cenário do Brasil ele é pior do que em outras disciplinas, né? Porque a gente discute educação e fala da urgência em educação, mas é importante a gente abordar a matemática que a urgência é maior do que das outras áreas. Se a gente compara os resultados de matemática com os resultados de ciências, com os resultados de língua portuguesa, né, de leitura e avaliações internacionais, o Brasil está pior posicionado. O que é isso? Tem menos alunos com bom nível de aprendizagem e o Brasil se posiciona pior em relação aos outros países.
tanto em relação aos países desenvolvidos, como mesmo em relação a países não desenvolvidos. Não é um fenômeno só do Brasil, tá? A América do Sul sofre em matemática, mas é um cenário muito complicado. E tem um ponto que chama atenção também, se você olha rede pública e rede privada, ambas têm desafios no Brasil, mas de forma geral, se a gente pega uma média ali, um retrato médio dessas redes, a rede privada até que tem desempenhos razoáveis em leitura e ciência, especialmente em leitura, assim. Se você coloca, se a rede privada do Brasil fosse um país, estaria ali no meio do bolo, até na frente de vários países em leitura. Em matemática, o cenário não é o mesmo. Matemática é meio que um desafio para todo mundo, assim. Mesmo escola privada, e aí não é pensando só a média, mesmo escolas privadas de elite, muitas delas têm dificuldade. Acho que quando a gente olha os resultados mais atuais de Saeb e PISA, né, acho que no PISA a gente viu uma dificuldade, né, acho que imposta pela pandemia, de mudar de patamar. O PISA até chamou a atenção, porque o Brasil não tem uma queda propriamente dita de 2018 para 2022, mas ainda num patamar extremamente baixo de aprendizagem, né, que a gente está. A queda se deu ali para a rede privada, né, que tinha um desempenho mais alto, e aí sim cai de 2018 para 2022. E a pandemia mostra que matemática sofreu mais que linguagens também. Então, quando a gente olha especialmente os resultados de 2021, né, ali imediatamente ali pós-pandemia, num período ainda de tentativa de volta, matemática sofre mais, os anos iniciais sofreram muito nos resultados do Saeb. Então, acho que o que é importante destacar é um cenário muito desafiador e não é uma média baixa, um resultado ruim, né? Acho que é um olhar de que poucos alunos estão tendo o seu direito atendido de um bom nível de aprendizagem na área. E com relação, assim, à tendência que esses dados mostram, esses resultados, né, dos últimos anos, do período pós-pandemia e mesmo antes da pandemia, a gente está melhorando em alguma coisa ou não? É uma tendência de estabilidade? Tem algum nível ou algum aspecto aí que se destaca em termos de melhora ou de estabilidade ou até piora? Quando a gente vê a evolução em matemática, tem dois cenários distintos. O apontado pelo Saeb, avaliações nacionais, e o apontado pela principal avaliação internacional do mundo, que é o PISA, né? Tem o TIMSS também, né, que tem a avaliação de matemática, mas o Brasil só fez uma edição, né, a edição mais recente. O Saeb, ele mostra um avanço importante desde a criação do IDEB na primeira etapa do ensino fundamental, né, no quinto ano. Inclusive, né, a gente começando a ver redes ali com resultado muito alto, né, que geram um IDEB muito alto. Então, a gente começa a ver ali redes com IDEB acima de 8, até mesmo acima de 9, no Ceará, em Alagoas, assim, começa a ter um cenário positivo no quinto ano do Saeb. No nono ano a gente já não vê o mesmo cenário, tem algumas redes começando um pouco melhor, mas um cenário muito mais desafiador, e no terceiro ano do ensino médio um cenário crítico. Então o Saeb trouxe uma perspectiva de um avanço interessante que a gente teve especialmente após o IDEB. O grande ponto é que o PISA questiona um pouco isso, no sentido de a gente estar com resultados muito abaixo dos países desenvolvidos, né? Tem um avanço também no PISA, mas é um avanço numa lógica de alunos que praticamente não conseguiam acertar itens na avaliação e começam a acertar alguns. Então, isso também passa até por mudanças que o próprio PISA passou, assim, para se ajustar mais a países subdesenvolvidos, de implementar alguns itens mais simples, mais fáceis. Então, também teve um avanço, mas o avanço do PISA é muito longe de a gente poder comemorar, sabe? Porque a gente está muito atrás e não está vendo, de fato, uma aprendizagem significativa que aponte ali aprendizagens de grande relevância para a vida futura dos estudantes. O que a gente tinha que entender mais a fundo é: esse avanço dos anos iniciais é relevante, esse avanço que a gente vê no quinto ano? E aí foi interessante o Brasil ter esse resultado em 2023 para o quarto ano do ensino fundamental e para o oitavo ano do ensino fundamental. O que o TIMSS mostra é que já no quarto ano do ensino fundamental, o Brasil está muito atrás dos países desenvolvidos, e o Brasil está atrás até mesmo de países do Oriente Médio, assim, países que não têm uma renda per capita mais alta que a do Brasil. Então, países que também enfrentam questões socioeconômicas e estão com desempenho próximo ou até mesmo acima do Brasil. Então, o TIMSS traz que a gente pode até ver que teve avanços pelo Saeb, mas muito longe de gerar um nível de aprendizagem relevante nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o que a gente vê? A gente teve alguns avanços, mas eles parecem ainda estar longe de representar uma aprendizagem muito significativa, e o desafio de combater o impacto do nível socioeconômico é grande. Então, não que não exista meta, a gente sabe que tem muitas ações interessantes no Ceará, e é uma referência mesmo no Brasil, mas garantir um bom nível de aprendizagem para os alunos mais vulneráveis, ou nem um bom nível de aprendizagem, mas um nível de aprendizagem acima do que é visto em regiões não vulneráveis ou menos vulneráveis, é muito desafiador. Compensar o impacto do nível socioeconômico é muito difícil. E tem uma questão que a gente tem que discutir, de a gente tem que ter uma barra mais alta de exigências nas nossas avaliações. Como que o Saeb mostra que algumas redes estão indo super bem, e aí depois vem uma outra avaliação e diz: olha, aqui o cenário é urgente já para crianças de 10 anos de idade, já no quarto ano do ensino fundamental. Então, o cenário
cenário geral teve alguns avanços, mas longe de garantir a aprendizagem significativa que a gente quer para os nossos alunos. É bem desafiador e é muito interessante isso que você traz, né, dessa discrepância ou dessa diferença que existe entre a perspectiva que a avaliação nacional, o SAEB, traz e uma avaliação internacional traz, né? É muito rico isso, eu acho, para pensar política pública. Agora, quais são os fatores, na sua opinião, que podem estar influenciando no baixo desempenho dos estudantes brasileiros, né? A gente sabe que existem problemas de infraestrutura, de escola, formação de professor, nível socioeconômico, tudo isso acaba influindo na aprendizagem em geral e, de uma forma mais intensa, na matemática. Como é que você analisa isso? Eu vejo que uma das grandes questões é a gente criar um engajamento e uma conexão do ensino de matemática com o mundo, assim, fazer essa conexão e apresentar a matemática de forma positiva, assim. Se a gente pensa crianças, e não só no Brasil, pelo mundo, assim, o começo do processo ali de fala, depois de escrita, conhecer o alfabeto, os números, é um processo, em geral, prazeroso para as crianças. Elas estão conhecendo um universo novo, assim, de olha, agora eu consigo ler o meu nome, agora eu consigo identificar que isso aqui é 1, que isso aqui é 2, olha, quando eu junto esses 3 objetos, tem um significado aqui, já não é mais um objeto, é 3 objetos. A matemática, ela não começa de cara já sendo uma coisa vista como chapa pelas crianças. Tem um lado de descoberta, que é muito interessante. Só que chega um momento que isso se perde, e vem muito das interações que essa criança tem, seja com outras crianças, seja com professores, seus pais e dentro do universo que a gente vive. E aí é um problema porque matemática, por muitas pessoas, é apresentada como uma coisa chata, difícil, e isso rapidamente chega no universo da criança. E aí acho que a gente tem que pensar como que a gente lida com isso. Um desafio a criança começa a se aprofundar, a ver matemática com pedagogos, sendo que muitos deles podem ter uma aversão para matemática. Então, é uma carreira ali, talvez, de algumas pessoas que não têm, talvez, um gosto tão forte pela matemática, gostam do ensino, mas não necessariamente têm um gosto pela matemática, e isso precisa ser discutido e abordado, seja na formação inicial, seja na formação continuada. Como a matemática vai ser apresentada para os estudantes, enfim, como estratégias de ensino para a matemática, enfim, e da importância de como o professor apresenta isso. Tem outros desafios importantes, pensar um currículo de altas expectativas, pensar melhores materiais didáticos que a gente pode ter, estratégias de ensino, as avaliações podem cumprir um papel importante também, de estar mais conectado, Às vezes as avaliações já direcionam ali para simplesmente fazer a operação e não necessariamente pensar um problema matemático. Então, são vários componentes, mas eu acho que a chave é a gente pensar como melhorar a formação de professores e como professores podem ter uma atuação em sala de aula que gere mais engajamento para a matemática. Muito interessante, Ernesto. E você acha que a gente tem um caminho aí de melhora pela frente? Temos alguma luz aí nesse percurso? A gente tem um caminho, mas eu vou provocar e talvez ser mais pessimista, porque eu acho que a gente tem que ver com maior senso de urgência, sabe? Quando a gente está já há vários anos ali discutindo e tendo um plano para alfabetização, ensino integral ganhou espaço na agenda, ensino profissional ganhou espaço na agenda, eu acho que a gente não dá ainda o senso de urgência de como a matemática está atrás das outras disciplinas, Então, das outras disciplinas tradicionais, se a gente pensar assim na língua portuguesa e ciências. Então, a gente precisa ir pensar como que a gente testa inovações, aprende mais com experiências que existem no país. O dado que você colocou no início, 5% dos alunos com aprendizado adequado em matemática no final do ensino médio, em uma avaliação que a gente pode questionar se é devidamente exigente em perspectiva internacional. Então, acho que tem que virar uma das grandes agendas do país. Tem caminho, mas assim, o que a gente vai fazer para mudar de forma estruturante a formação inicial? Qual o desenho? Que ações em conjunto o governo federal vai pensar com as redes de ensino, governos estaduais, governos municipais? Então, assim, a gente precisa de ações estruturantes. É isso aí, Ernesto, queria te agradecer, foi muito bom falar com você e ter esse cenário e esse alerta que você faz aí sobre a urgência da gente olhar de fato para a questão da aprendizagem de matemática. O baixo nível de aprendizagem em matemática, constatado nas avaliações e analisado pelo Ernesto Farias no bloco anterior, está relacionado a uma série de fatores. Entre eles, o predomínio, em pleno século XXI, de um ensino baseado na memorização, ainda bastante comum em muitas escolas brasileiras.
Este é, na visão de vários especialistas, um dos problemas que impedem o avanço da aprendizagem das crianças e adolescentes e que contribui para criar uma barreira com a matemática. De um lado, os alunos não conseguem acompanhar o professor, não entendem o que ele explica. E do outro lado, os professores não se sentem seguros para ensinar, porque também vêm de uma formação falha em matemática na educação básica e até na faculdade. Quebrar esse círculo vicioso é essencial para os estudantes brasileiros melhorarem o desempenho em matemática. Mas como fazer isso? Quem nos ajuda a vislumbrar algumas possibilidades para sair desse impasse é Adilson Dalben, supervisor de projetos de formação do SESI São Paulo e coordenador da pós-graduação em Educação Matemática, uma iniciativa do programa SESI para Todos. Adilson, é muito bom ter você aqui com a gente, agradeço demais a sua presença. Conta um pouco como funciona a pós-graduação em Educação Matemática do SESI São Paulo. Oi, Marta, um grande prazer reencontrá-la, né? E preciso dizer que sempre é muito gostoso trocar ideias com você, né? Que perpassa pelos diversos espaços aí da educação e sempre as nossas conversas são muito frutíferas, né? Que nos ajuda a pensar, a falar e é muito gostoso. Obrigada. É muito bom também ter todo mundo que está nos ouvindo, porque essa temática que se apresenta, ela é muito querida por mim, né? Olha, essa iniciativa dessa pós-graduação em específico, né? A Faculdade SESI tem vários programas de pós-graduação, tá? Mas esse em específico, ele foi concebido, foi solicitado no final do ano de 2023, em uma parceria que o SESI São Paulo estabeleceu com a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, tá? Foi solicitado, à época, um programa de formação em que buscasse efetivamente atacar esse problema do não aprendizado que a gente diagnostica nessas diversas avaliações externas, mas que todo professor sente na sala de aula e que todo pai sente na sua casa essa dificuldade com o aprendizado matemático, né? Outro detalhe dessa pós-graduação é que ela foi solicitada para um foco específico. Ela foi criada exclusivamente nessa parceria, Secretaria Estadual de São Paulo e o SESI São Paulo, para formar os 26 mil professores da rede estadual em 10 anos, tá? Nós tivemos o início já em março de 2024, quando nós tivemos 22 turmas iniciando em 3 polos distintos, né? Na Zona Leste de São Paulo, em Sorocaba e em Campinas. O mês passado, em abril, começaram outras 25 turmas, né? Nas cidades de Osasco, Guarulhos, Cubatão, Jundiaí, Santa Bárbara do Oeste e Mogi das Cruzes. Agora, para setembro, estão previstas mais 5 turmas, né? Que vão começar em São José dos Campos. Isso é importante, né? São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e a cidade de Bauru. Então percebe que ela tem uma característica, essa pós-graduação, de abarcar todo o estado de São Paulo, em que toda a rede SESI, né, que está já distribuída em todo o espaço, né, territorialmente do estado de São Paulo, essa estrutura do SESI, ela é oferecida, as pós-graduações são oferecidas nesses espaços dessas escolas SESI e num financiamento total, né, o financiamento é total do SESI São Paulo, né. É uma pós-graduação, é uma especialização lato sensu, 360 horas e desenvolvidas de maneira presencial, né? Recentemente a gente tem conversado com alguns pesquisadores internacionais, é uma experiência inédita no mundo, né? É uma coisa bastante interessante, viu, Marta? Está sendo um projeto bastante encantador e que a gente olhou para atacar realmente os problemas que não têm sido atacados de frente nesses 40 anos, tá bom? Você parece muito animado, Adilson, com essa pós-graduação, né? A gente percebe que deve ser bastante entusiasmante estar envolvido nesse projeto. Agora, quando você diz que vocês pensaram um curso, uma formação para atacar de frente os problemas, o que isso significa em termos da estrutura do curso? Você já falou que é um curso presencial. No que ele difere das formações convencionais? Olha, Marta,
Marta, isso aí tem sido um prazer. Então você fala desse encantamento, né? Ao longo desses meus 40 anos como formador de professores, enquanto já 30 anos enquanto pesquisador na área de avaliação educacional, política pública e educação matemática, eu já posso perceber, né, com base na ciência, quais são as coisas que são falácias, né, e quais são as coisas que efetivamente funcionam. Uma formação de professores não é simples. Ela requer financiamento, requer suor, requer estudo, requer pesquisa, né? A formação não pode ser uma formação qualquer, é uma formação que ela produza conhecimento e não consuma o conhecimento, porque se for consumir o que já está posto, é a mesma coisa. Nessa pós-graduação eu fico encantado, fico feliz sim, porque eu tenho ali uma oportunidade de fazer a confluência de 5 metodologias diferentes, né? Uma primeira delas é que significa que a gente faz um trabalho em grupos com os alunos para resolver um grande problema na sala de aula, para que os alunos possam pensar matematicamente. A gente também tem uma característica específica que é quase que inédita no Brasil, em que a gente olha o conhecimento especializado do professor de matemática, né? Falando até por mim mesmo, né? A cada pesquisa que eu desenvolvo ali no laboratório, eu percebo que, nossa, eu sempre ensinei errado mesmo, já com 40 anos de experiência, né? Então, essa concepção de um conhecimento especializado que tem uma base teórica sobre o que o professor precisa saber de matemática e de como se ensina matemática é uma coisa bastante recente no Brasil e tem sido uma experiência bastante interessante porque meus próprios formadores, né, nós temos que estudar porque a gente achava que sabia e não sabia. Então eu percebo que hoje eu posso até dizer uma coisa um pouco complicada, né, mas de fato, muitas vezes nós, formadores de professores, não sabemos aquele conhecimento especializado que o professor precisaria ter para que o aluno pudesse ter. Então, a segunda característica é essa. Uma terceira característica é uma formação dialógica, pautada na prática, né? A gente parte da prática do professor que, sim, sabe bastante. E a gente traz essa prática e, à luz de toda essa conceitualização, a gente faz com que ele reflita essa prática que ele tem. A gente não fala para ele como ensinar aula. A gente faz com que ele pense sobre essa prática, para a prática e na prática dele, né? É uma terceira característica. A outra que a gente tem é que sempre a gente explora uma coisa que não é nada nova no Brasil, a gente já conhece há pelo menos 100 anos, né? Que é a resolução de problemas, né? Uma coisa é essa lógica, essa concepção, esse paradigma do exercício na sala de aula e o do problema. São coisas muito importantes porque vai diferenciar o que significa aprender matemática. Aprender matemática é memorizar, que é o que tem sido recorrentemente, ou se é aprender a resolver problemas, aprender a ler o mundo, poder observar esses fenômenos sociais, esses fenômenos naturais que ocorrem, poder pensar matematicamente sobre essas coisas e melhor intervir nesse processo, né? Então, é algo que a gente tem que se perguntar, né? O que é aprender matemática, né? Então, eu acho que é muito legal, tá? E tem mais um detalhe, tem mais uma coisa. Nessa pós-graduação, nós temos um exercício de dupla docência. Não é um professor ali trabalhando presencialmente, existe também um acompanhamento de um outro profissional apoiando, estimulando, orientando esse professor para que ele possa ter uma maior efetividade. Ou seja, ele sai da pós-graduação e mesmo quando ele chega lá na escola, na sua prática docente, na sua prática de ensino, ele ainda continua tendo um professor dando apoio para esse nosso cursista. Não tem como se apaixonar por um curso desse não, tá, Marta? Adilson, você tocou numa coisa, você apresentou vários aspectos aí de como é que essa formação se estrutura, né, e no que ela traz de novo em relação às formações convencionais. E você tocou num aspecto que eu achei muito interessante, que você falou assim, a gente faz com que o professor pense matematicamente. O que é pensar matematicamente? Quer dizer, como é que a gente pode usar a matemática, por exemplo, como você disse, para entender fenômenos sociais? Isso tem a ver com pensar matematicamente? Ai, que pergunta muito legal essa, Marta. Porque, assim, vamos pegar um exemplo muito prático no dia a dia? Vamos. Eu acho que o exemplo que a gente vive mais claramente é problema financeiro. Então, percebe que se a gente tem uma pessoa que saiba aquelas operações básicas da matemática financeira, eu já sou uma pessoa que, se eu sei usar uma ferramenta matemática para poder decidir se uma compra minha é boa ou não, se diante do financiamento, dando um exemplo bem básico, né? Veja,
Se eu tenho esse recurso de saber operar matematicamente diante de uma situação de compra, mesmo que usando calculadora, nenhum problema, né? Não precisa fazer cálculo mental, não. Matemática não é isso, né? Eu vou saber usar corretamente a ferramenta matemática, que seria uma equação, uma fórmula, já é uma coisa. Imagina agora se numa aula de matemática eu não ensino só a aplicar fórmulas, que é o que tem sido, que é o paradigma do exercício que eu te falei. Eu passo a pensar qual que seria a minha melhor opção e, diante de eu usar as ferramentas matemáticas, estar refletindo sobre qual papel é esse. Então eu diria que eu saí do campo de uma matemática financeira e eu entrei no campo de uma educação financeira. Agora você imagina que se nessa questão toda eu ainda começo a desenvolver uma criticidade sobre como eu sou manipulado nos meus desejos, tudo isso deve existir na matemática. Percebe que eu falo agora de uma matemática financeira crítica, tá bom? As apresentações que ocorrem por aí, que eu vejo, muito comuns, Marta, tem que associar a matemática à música, tem que tornar a matemática significativa, vamos fazer receita de bolo, vamos associar a matemática ao contexto da vida real. Tudo isso é importantíssimo e essencial, mas não é suficiente. A gente tem que fazer o quê? Dar significado ao que a gente faz, mas pensar como fazer e aplicar isso no mundo. Então, por isso que a gente fala que a matemática, ela tem que ser algo que nos consiga a ler o mundo de uma forma diferente e possa melhor intervir nele, levando em considerações as questões hoje climáticas. Nós temos problema de clima, nós temos problemas energéticos sérios, problemas sociais seríssimos. Então, eu não posso desvincular a matemática desses problemas altamente complexos. E não é com coisinhas simples de associação gostosa, porque vira de um lado que a gente tinha uma matemática que a gente não conseguia entender, e uma outra que a gente vê a matemática presente, mas não me ensina a pensar matematicamente, entendeu? Nesse sentido, quando eu falo, é que para quem tem um pouco de habilidade, né, diante de uma situação cotidiana, ele saber aplicar, por exemplo, o raciocínio de proporcionalidade. Você imagina numa UTI neonatal, uma enfermeira se confundir entre 1 miligrama e 1 centigrama e fazer essa operação em um bebê. Entendi. Você entendeu? É dessa matemática que eu estou falando. Não é dessa de frufruzinho, de coisa bonitinha, que parece que está aprendendo, a criança veio até a escola, ficou feliz porque a aula de matemática foi gostosa, mas é uma matemática que não ensinou ele a pensar. E eu estou entendendo que é esse percurso que vocês fazem com os professores, quer dizer, é como se os professores fossem aprendentes, ou não vou dizer estudantes, mas enfim, eles aprendem a fazer esse percurso, vamos dizer, quase que na prática, né, nessa pós-graduação. É exatamente isso. A pós-graduação, ela não é uma coisa teórica, né? Há muito tempo o Brasil acreditou que tanto na formação inicial quanto na pós-graduação, a gente trabalha no ambiente acadêmico as teorias e a gente acredita que o professor, quando chega no mundo real, ele vai conseguir juntar lá as teorias e aplicar. Não vai. A gente já sabe que não. Então o que a gente faz? A gente traz a prática do professor, aquilo que é verdade para ele, a gente coloca um conjunto de questionamentos para ele em que ele vai pensar, nossa, será que é isso? Poxa, eu não sabia disso. Nossa, eu achava que era isso, não é? Ele começa a refletir e é natural, vem de dentro para fora. Daí a palavra que eu falei agora há pouco, de ser dialógica, né? De ser conversada, de ser construída, né? O outro problema que a gente tem sabido também na pesquisa é que o professor ensina da maneira pela qual ele se lembra que aprendeu. Não é nem do jeito que ele aprendeu, é do jeito que ele se lembra que aprendeu. Então uma pós-graduação de verdade, uma formação inicial de verdade, tem que trazer para ele uma vivência de como se ensina diferente. Metodologia a gente não explica teoricamente, metodologia de ensino a gente vivencia. Adilson, você disse que esse projeto, essa iniciativa dessa formação, dessa pós-graduação, ela tem um horizonte de 10 anos, envolvendo as escolas da rede estadual paulista. É isso mesmo? Explica melhor para a gente como isso vai funcionar. É exatamente isso, Marta. Repito, né? Foi um curso pensado exclusivamente para a rede estadual, né? Imagine você toda a extensão do estado de São Paulo, né? O nosso polo, por exemplo, de Presidente Prudente, que vai inaugurar agora em setembro, na pós-graduação, já tem uma escola SESI lá, né? Ali a gente vai colocar o curso e vai abranger todas as escolas estaduais. Então você imagina quantas diretorias de ensino existem espalhadas pelo estado de São Paulo.
São José do Rio Preto, por exemplo, do dia que estávamos lá, só a região do SESI, que abarca São José do Rio Preto, tem 104 municípios. O nosso foco é atender os professores das redes estaduais dessas cidades que estão longe. Essa pós-graduação ela foi concebida para a rede estadual, ela está sendo implementada pela rede estadual e a gente vai só ter sucesso se a rede estadual melhorar na sua prática com essa ajuda e com todo o esforço dos professores. Adilson, eu queria agradecer muito a sua participação, foi muito, muito importante ouvir você, muito bom falar com você e eu espero que a gente se encontre aí outras vezes. Muito obrigada. Quem agradece sou eu sempre, viu? Até mais. O SESI para Todos é uma espécie de guarda-chuva de projetos criado em 2021 no contexto do pós-pandemia de Covid-19. O objetivo é recuperar aprendizados. Para isso, o programa foca na alfabetização, na melhoria dos índices de proficiência em língua portuguesa e matemática e na qualificação docente e da gestão. A proposta é unir esforços com as redes e escolas estaduais e municipais paulistas para que o nível educacional brasileiro possa avançar. Afinal, para o SESI São Paulo, a educação é o principal pilar do desenvolvimento social e econômico. Não existe um país próspero sem ensino de qualidade. E a matemática é um dos carros-chefes do SESI para Todos, em ações diversas voltadas para os estudantes e para os professores. Um dos projetos mais potentes é o PCMate, o Programa de Capacitação em Matemática, que visa tornar o ensino de matemática mais acessível e atraente, utilizando metodologias ativas e o pensamento computacional. Essa abordagem se articula com o projeto Novo Olhar, que oferece formação continuada para professores e também com o Conectando Saberes, um curso de recomposição das aprendizagens matemáticas para estudantes dos Centros Educacionais Unificados, os CEUs, que ficam na cidade de São Paulo. Para detalhar para a gente todas essas ações, convidamos Laor Fernandes, gerente de projetos educacionais do SESI São Paulo e coordenador do SESI para Todos. Laor, seja muito bem-vindo, espero que você esteja bem, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, Marta, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Realmente o SESI para Todos, ele é sim esse guarda-chuva de projetos, ou seja, ele contém um conjunto de soluções educacionais aí pensadas e articuladas, com foco na matemática, sim, porque é a real necessidade hoje do Brasil. E nós, enquanto entidade do Serviço Social da Indústria, queremos sim apoiar as prefeituras no Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, em projetos educacionais para a gente potencializar o ensino da matemática. E por que potencializar o ensino da matemática? Por que o SESI está olhando para isso, está priorizando a matemática nas suas ações aí com as escolas e com as redes de ensino? O core do SESI sempre foi formação continuada de professores. A gente sempre atuou internamente e externamente nesse formato de formação de professores. E a gente tem sempre essa sensibilidade de olhar para o externo e olhar principalmente para as prefeituras do Estado de São Paulo, onde estão muitos dos filhos dos trabalhadores da indústria, e que é o nosso olhar principal, e tentar corroborar, ajudar esse professor que muitas vezes teve uma má formação, tem uma deficiência, ou dentro daquilo que ele talvez deveria ter de formação continuada em serviço, ele não teve, e a gente sempre procura parcerizar com municípios e apoiar esses municípios nesse sentido. Então, a gente desenvolve projetos para poder potencializar o professor e, consequentemente, fazendo isso, a gente vai ajudar os alunos a melhorar os seus resultados e gostar mais de matemática. Ou seja, a gente pode dizer, então, que dentro desse conjunto de iniciativas, né, dentro que estão no SESI para Todos, um dos olhares centrais é para a figura do professor por conta do papel que ele desempenha dentro aí do processo de ensino e aprendizagem, do dia a dia da escola. É isso mesmo? Sim,
Sim, o professor é um profissional em constante formação. Então, o professor ele nunca vai parar de formar, como acontece com qualquer profissional no dia a dia. O que tem acontecido muitas vezes nas redes é que as redes elas não conseguem se organizar em um plano formativo, numa proposta formativa. E aí a gente leva isso como um apoio, como uma proposta dentro de um projeto e olhando para um observatório maior em termos de resultados. Então a gente traz metodologias que muitas vezes são muito linkadas à prática do professor, que vai ter uma resolução um pouco mais rápido num curto espaço de tempo. O que eu estou falando aqui é de formação em serviço na escola. Laô, como funciona essa formação em serviço? O que é uma formação continuada, associada à prática da sala de aula? Explica melhor para a gente isso. Quando a gente pensa em formação em serviço, o profissional ele já se formou e o professor, como qualquer outro profissional que existe no mercado, ele precisa se aperfeiçoar constantemente, até para ele se atualizar com metodologias, com questões aí do dia a dia, principalmente o professor. Então, em serviço, é um formato de formação num tempo mais reduzido, né, que pode ser desde 2 horas, 4 horas, 6 horas, dependendo da disponibilidade de cada município, como o município se organiza, e a formação em serviço, ela está muito atrelada à prática do professor, ou seja, é você levar para esse professor uma discussão diretamente sobre a prática dele, né, diferente de um formato muito acadêmico. Você falou do PCMAT e que eu entendi que ele foi especificamente pensado para contribuir com o ensino e, consequentemente, com a aprendizagem dessa disciplina. O PCMAT ele está dentro do guarda-chuva do Novo Olhar. Então, quando a gente desenvolveu o Novo Olhar, a gente pensou em 2 soluções educacionais, né, 2 projetos dentro do Novo Olhar como um programa. Então, trabalharia a língua portuguesa, né, que a gente chama de palavra em cena, e o PCMAT. Dentro do PCMAT, o que a gente pensou aí de uma forma mais rápida e execuível para ajudar o professor e que o professor também ajude o aluno? Primeiro, assim, a gente tem que pensar num projeto que faça com que o professor faça com que os alunos gostem de matemática. Essa tem que ser a premissa, é pensar assim simples. E nesse pensamento simples, a gente uniu o pensamento computacional, né, o que é o pensamento computacional e onde o pensamento computacional ele está? Ele está lá na BNCC da computação. Então, na BNCC da computação, ele é um eixo. Dentro desse eixo, existe 3 habilidades no pensamento computacional que eu preciso desenvolver. Uma delas é descrição de processo, organização e sistematização. Então, eu preciso levar isso com forma de atividade para que os alunos consigam resolver os problemas de matemática. Então, a gente uniu o pensamento computacional e aí a gente falou, bom, agora a gente tem que pensar num jeito melhor, mais gostoso, mais prazeroso, prático, para trabalhar com o professor. Aí a gente trouxe a abordagem STEAM. Na abordagem STEAM, você traz junto da matemática, engenharia, arte, entendeu? Então, você pensa aí numa estrutura muito mais prazerosa e gostosa dentro de um espaço pequeno, de um tempo pequeno de formação, para o professor olhar para aquela sequência, para aquela atividade que a gente vai desenvolver de uma forma mais prazerosa para que ele possa pensar como ele vai desenvolver com os alunos. Entendo. Esclarece para a gente aqui o que é o STEAM. É Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, em inglês, né? Ou seja, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. O que é isso? Conta pra gente. O STEAM é quando você usa assim material. Na verdade, quando você olha para um olhar STEAM, é você olhar para a prática. Olhar para a prática pensando, bom, eu preciso levar jogos, eu preciso usar materiais recicláveis e eu preciso levar atividades práticas para o mundo do trabalho. Vamos pensar numa forma prática, num exemplo prático de atividades que a gente leva no PCMAT para trabalhar com o professor. Por exemplo, construção de um jardim geométrico.
A gente leva isso para o professor enquanto proposta para o aluno trabalhar geometria, trabalhar área, trabalhar perímetro e etc., que são muitas vezes dificuldades que os alunos têm e que muitas vezes dentro de uma abordagem STEAM fica muito mais fácil você fazer isso em sala de aula. Por exemplo, construção de uma torre, planejamento de uma viagem com cálculo e custo, né? Quanto que custa fazer uma viagem. Então, assim, a gente traz a abordagem STEAM, o pensamento computacional, sempre linkado à resolução de um problema. Por exemplo, criar jogos de matemática, porque eu posso fazer o inverso, não precisa levar o jogo para o aluno, vamos criar um jogo a partir de conteúdos que eu vou ensinar matemática. Na nossa conversa prévia, você mencionou uma coisa que eu achei muito importante, que os temas dessas capacitações que são feitas com os professores, eles são escolhidos com base, por exemplo, na matemática, são os temas, as questões, os aspectos da matemática que os estudantes mostram dificuldades nas avaliações externas, né, no SAEB, no PISA. É isso mesmo? Primeiro a gente faz um olhar mais geral, então são muitos municípios que a gente atende, então assim, o que as crianças têm mais dificuldade? Onde que eu vou buscar? SAEB, e no SAEB a gente olha para aquela proficiência que os alunos têm mais dificuldade e aonde que ele poderia chegar na escala de proficiência. Então a gente olha para aquilo, ela está aqui no nível 1 e 2, ela precisa chegar no mínimo no nível 6 ou 7 ou 9, né? Se a gente conseguir subir essa régua, beleza. Então a gente leva atividades relacionadas a esse nível de proficiência que o aluno poderia alcançar. Então, quando eu citei aqui para você, construção do jardim geométrico, é de propósito. A geometria é um problema. As crianças têm dificuldade em geometria. Então, você pode pegar em qualquer avaliação externa. Por quê? Porque muitas vezes o próprio professor, ele tem dificuldade nesse conteúdo. Então, a formação do professor, ela não pode parar. Porque se eu dou confiança para o professor começa a ver uma possibilidade de trabalhar geometria. Quando eu levo lá um planejamento de uma viagem com um cálculo de custo, porcentagem, etc. Por que eu estou levando isso? Para mostrar para o professor que o aluno tem essa dificuldade e ele precisa trabalhar isso com as crianças. Então, o PCMAT, ele vai muito numa linha mais disruptiva de formação de professor, né, do que uma coisa muito clássica, sabe, de você apresentar o slide, ficar falando, dando uma aula para o professor. É muito mais prático do que teórico. Muito interessante isso que você está trazendo. Eu queria que você aproveitasse que a gente está falando, né, da formação do professor, desse formato de formação continuada que vocês oferecem, e falasse um pouco para a gente, quer dizer, como é que o novo olhar ele funciona? Vamos aprofundar um pouquinho de uma maneira mais geral aí, né? Vocês estão formando professores de quais níveis? Tem alguma prioridade para 2025? Como é que vocês se organizam dentro do novo olhar? Em 2023, 2024, a gente atendeu professores que atuavam com crianças do 3º aninho ao 9º ano do ensino fundamental. Em 2025, como a gente parcerizou com o governo do Estado de São Paulo e com o governo do Estado de São Paulo, a gente também está levando matemática junto com eles, dentro da proposta do Alfabetiza Juntos. Então, para a gente não sobrepor o projeto, porque também não é nosso interesse sobrepor, estamos levando a matemática dentro do Alfabetiza Junto do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Aí a gente decidiu, para não acontecer essa sobreposição, a gente atuar em 2025 só com 6º ao 9º ano. Então hoje a gente atua só com municípios ou com professores que dão aula para matemática de 6º ao 9º ano. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Laor, você já vem com esse processo ali 2021, 2022, né, no pós-pandemia, e o que vocês já alcançaram de resultados? O que vocês têm observado aí nessa trajetória que vem mudando aí ao longo do tempo, enfim, mas que está aí em todo o estado de São Paulo? Toda vez que a gente
vai desenvolver um projeto, a gente quer ver se ele está tendo um impacto. Então eu estou fazendo lá o trabalho com o professor, esse professor sempre me dá uma devolutiva que ele está fazendo o trabalho lá em sala de aula com os alunos, e a gente sempre pede permissão para a Secretaria de Educação para fazer uma avaliação diagnóstica dos alunos. Faz uma avaliação inicial para ver onde que esses alunos estão, como eles estão, até também para ser um balizador para a gente apoiar na formação, né? Porque também não adianta eu levar aquilo que não é real. E aí, durante o processo, aí, geralmente cada final de semestre, a gente faz uma outra avaliação com os alunos. Isso a gente fez com todos os municípios que a gente atuou. E aí a gente vai vendo esse balizador. Bom, se o professor comprou a ideia, se ele está vendo que aquilo que a gente está levando está sendo bom, isso está se reverberando no resultado dos alunos. Então a gente tem percebido, por exemplo, um trabalho que a gente fez em 23 nos anos iniciais, com PCMAT, assim, teve um acréscimo de 8 pontos percentuais, e em 24, um acréscimo de 26 pontos percentuais em relação ao resultado da diagnóstica para a final. Isso eu estou falando assim de acerto e erro de questões, tá? Porque as questões elas estão relacionadas com a proficiência, mas a gente está olhando muito para isso, porque agora eu devolvo para o professor olha aquilo e ele vai trabalhar no currículo, né? Porque o meu trabalho ele é menor, é na formação. E nos anos finais, a gente tinha lá, no ano de 23, 19 pontos percentuais de acréscimo da diagnóstica para a final. Em 24, a gente teve 16 pontos percentuais. Existe uma variação, entendeu? Assim, mas assim, a gente tem percebido um acréscimo, sim. E aí, só para te pontuar em relação a melhorias, a gente teve muita melhoria de compreensão em geometria nos anos iniciais, de álgebra, de estatística. O ponto de atenção que foi ficando foi a dificuldade dos alunos com grandezas e medidas, né, que é cálculo de área, perímetro. Essa é a nossa missão aqui com os professores. Para a gente fechar de verdade aqui a nossa conversa, me conta quantos professores estão sendo atendidos, estão sendo beneficiados por isso, quantos municípios? Vamos falar um pouquinho desses grandes números aí. Os grandes números são o seguinte, então vamos falar um pouquinho de PCMAT e Novo Olhar. Novo Olhar eu atendo língua portuguesa e matemática, então se eu pegar uma totalidade de atendimento, eu hoje atendo no PCMAT 300 municípios no estado de São Paulo, né? São 15 mil professores em formação, 450 mil estudantes impactados, né? Eu pegando uma somatória desde 23 aí, tá? No Recompondo Saberes, que foi o início nosso lá, a gente chegou a atender 593 municípios no estado de São Paulo, impactando aí 39 mil professores. É uma operação de guerra, viu, Marta? A gente tem hoje no nosso quadro mais de 400 profissionais formadores de professores que atuam nos municípios do estado de São Paulo, parcerizando com o governo, fazendo formação continuada de professores com foco na matemática. Então, assim, é uma operação, é um investimento que a Casa da Indústria tem feito aí, que, assim, é motivo de orgulho, arrepia a gente, maravilhoso. Laô, foi muito importante falar com você, foi muito interessante ouvir tudo isso, e eu agradeço a sua participação e sucesso aí no PCMAT e em todos esses projetos. Até breve, viu? Eu que agradeço a participação, um abraço a todos. Os nossos convidados mostraram, de um lado, um cenário desafiador, mas de outro fica claro que existem caminhos possíveis. E uma chave para essa mudança é a implementação de ações articuladas entre ensino e aprendizagem de matemática, baseadas numa mudança de perspectiva. Ao invés de levar os estudantes pelo caminho tradicional, com foco na memorização, nos exercícios, é essencial desenvolver nas crianças e adolescentes a capacidade de pensar matematicamente. Mas isso só é possível se os professores tiverem segurança e conhecimento para seguir por esse caminho. E por isso, a formação é essencial. E não é qualquer formação. É preciso uma formação que estimule e dê confiança para que eles adotem em sala de aula metodologias que permitam aos estudantes sair da posição de meros resolvedores de exercício e adotem uma postura mais proativa, crítica, capaz de lidar com os desafios propostos. Este é o caminho de uma educação que vai possibilitar a melhoria do aprendizado
e, consequentemente, formar pessoas e cidadãos mais bem preparados para os desafios do mundo contemporâneo. Bem, nós ficamos por aqui, encerrando este episódio do podcast Para Falar de Educação, mas esperamos você no próximo, que terá como tema a formação de professores. Até lá!